Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, a favor do seu lar e de seus familiares. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a solução dos seus problemas, para a cura da sua doença, da sua enfermidade, para a paz do seu coração e, sobretudo, para a salvação da sua alma. Este é o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, de levar até o seu coração as verdades da Palavra de Deus, as verdades do Evangelho, para que você creia, receba ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para a sua salvação. Divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa quando estarei orando a seu favor. Se você pode. No Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, nos diz o evangelista João: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Nós vemos pelo registro do evangelista que foi em Caná da Galileia que Jesus operou o seu grande milagre, onde fizera água em vinho. O vinho melhor que foi apresentado naquela festa, o vinho bíblico é o suco da videira. É o suco não fermentado, não alcoolizado. Este é o vinho real, o suco da videira.
E foi este vinho que Jesus transformou de água, transformou em vinho. Mas agora Jesus, voltando para a Galileia, para a cidade de Cafarnaum. Cidade de Cafarnaum foi onde Jesus saiu, deixou Nazaré e foi morar na cidade de Cafarnaum, à beira do mar. E foi ali que Jesus exerceu a maior parte do seu ministério, trazendo uma libertação para aquele povo ali da Galileia, que era rejeitado porque era considerado a Galileia um local onde havia pobres, onde havia muitas miséria e necessidade, e havia uma repulsa por parte dos judeus, porque aquela área da Galileia antes foi colonizada, pertencida para os assírios, e houve ali uma mistura de judeus com não judeus, e por isso aqueles judeus que ali habitavam, eles não tinham muita consideração pelos judeus da Judéia. E foi ali que Jesus implantou o seu ministério, e foi ali que Jesus operou milagres e maravilhas. E nos é declarado pelos evangelistas que aqueles que estavam à sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus libertou os oprimidos, Jesus curou muitos enfermos, e por isto a fama de Jesus estava já estabelecida. E quando Jesus estava retornando da Judéia para Cafarnaum, passando ali por Nazaré, Jesus deparou com este oficial do rei, provavelmente do rei Herodes, e cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então este oficial, ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e o encontrou ali em Caná da Galileia, e rogou que Jesus descesse apressadamente para Cafarnaum, para que pudesse curar o seu filho que estava à beira da morte. O oficial foi surpreendido quando Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então, naquele momento, Jesus iria operar um outro grande milagre ali em Caná da Galileia. Agora, para a cura de um filho de um oficial do rei, que implorava que Jesus colocasse as mãos, provavelmente, sobre seu filho, que, como nos é relatado, estava com uma febre intensa e talvez, com certeza, desenganados pelos médicos da época. Ou seja, para o seu filho não há mais cura, não há mais nenhuma solução dentro da medicina. Não se pode trazer novamente o seu filho a uma cura. O seu filho vai morrer. E é por isto que este oficial do rei foi ao encontro de Jesus. O que nós observamos e vemos é que ninguém chega em Cristo quando tudo está muito bem. Ninguém aceita ou recebe a Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma, se não for numa situação adversa, seja um problema, seja um vício, seja uma doença, seja
um momento de perda de bens materiais ou de alguém querido, quando as pessoas, muitas vezes doentes, enfermas, em hospital, num leito de enfermidade, ou muitas vezes até em um velório, quando as pessoas se deparam com aquela realidade da morte, que um dia, mais cedo ou mais tarde, ela poderá estar passando por aquela mesma situação e sem nenhuma esperança. Jesus é a esperança da vida eterna. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. É para isso que ele veio, para perdoar os pecados e reconciliar o homem com Deus. E é por isso que nestes momentos de adversidade é que as pessoas estão propícias a ouvir e estão propícias a aceitar e receber. Este oficial do rei foi até ao encontro de Cristo. Ele distava mais ou menos de Caná de Galiléia a Cafarnaum, aproximadamente uns 30 quilômetros. Esse oficial do rei fez essa trajetória para ter um encontro com Cristo, porque ele entendia que até Jesus chegar, não ia dar tempo para o seu filho se salvar. Por isso ele fez esta jornada, porque ele creu que Jesus poderia chegar antes do previsto para a cura do seu filho. E quando ele roga a Jesus para que desça, para que vá até a Galiléia, o mais rápido possível, para que o seu filho ficasse curado, Jesus lhe diz isto: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Naquele momento, o Senhor Jesus iria operar um grande milagre. Um grande milagre à distância, porque Jesus sempre esteve presente nos seus milagres. Mas Jesus sabia perfeitamente que naquele momento era a oportunidade de mostrar não só aquele oficial do rei, mas a todos os seus discípulos e o povo que o acompanhava, que a bênção de Deus ela é alcançada mediante a fé. E Jesus, naquele momento, ele declarou para aquele pai em desespero, que lhe dizia: Senhor, desce antes que meu filho morra. Dê uma prioridade, me atenda na minha necessidade, porque para o meu filho não tem mais nenhuma solução. O meu filho vai morrer. Mas, Senhor Jesus, se tu desceres, se tu chegares até lá, o meu filho vai ser curado. A fé de Jesus, ela remove montanhas. Não basta você ter uma religião de sua simpatia, não basta você adotar um Deus, um ídolo da sua simpatia. Você precisa de um Deus vivo. Você precisa de um Cristo vivo, de um Cristo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. É por isto que na hora difícil, na hora da adversidade, na hora da tristeza, no momento em que as pessoas se veem na sua realidade, as pessoas, na sua realidade, elas descobrem que elas não são nada, que não são ninguém. O seu dinheiro
não é suficiente, as suas posses não é suficiente, a sua religião não é suficiente, nada que tenha, a sua posição social não é suficiente, nada é suficiente para tirá-la da situação que ela se encontra, porque se trata de uma necessidade espiritual. É por isso que, voltando-se para Cristo, tem este encontro real, tem este encontro de vitória. Por isto que, na insistência daquele pai, para que Jesus descesse rapidamente, Jesus lhe deu uma palavra: vai, o teu filho vive. E diz aí o versículo 50, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. É necessário crer. Nós estamos pregando, estamos falando de Jesus, estamos, através do programa Cristo Esperança Nossa, levando esta palavra de verdade e bênção, para que você possa crer e, mediante a sua fé, você possa receber. Sem fé, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. E você, quando passa a crer que Jesus existe, você passa a exercer uma fé para receber a bênção que você necessita. Aquele homem, aquele oficial do rei, desceu para a sua casa, para Cafarnaum, mediante as palavras de Jesus. E quando ele estava se aproximando, lhe veio a notícia que ele esperava: o teu filho vive, a febre o deixou e ele já está bom, o seu filho não vai mais morrer. O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O fundamento, a importância está aqui. Não basta receber uma cura, não basta receber uma solução de problema, não basta receber uma libertação. Tudo isso é de suma importância em uma vida, mas a maior importância é crer em Jesus para a sua salvação, é crer em Jesus para que você, mediante aquela bênção que você recebeu, você possa também ser salvo, ser salva mediante a sua fé. O teu filho vive. Este foi o sinal para que aquele oficial do rei pudesse crer e toda a sua família, todos os seus familiares. É isto que Jesus quer: salvar a sua vida, salvar a sua casa, salvar a sua família e salvar os seus familiares.